Olá, alunos! Sou a professora Meire. Sejam bem-vindos ao meu canal de matemática, o X da Questão. E hoje vamos falar de produto notável. Os produtos notáveis são aquelas multiplicações de polinômios que não precisa armar a conta toda. Existe uma fórmula na qual a gente já coloca o resultado. Então vamos ver. Os produtos notáveis considerados mais importantes são, e os que a gente vai ver por aqui, é o quadrado da soma de dois termos, o quadrado da diferença de dois termos, o produto da soma pela diferença de dois termos. Esse aqui é o quadrado da soma de dois termos. Eu vou armar ele para vocês entenderem o resultado final. Quando eu pego x mais y ao quadrado, é a mesma coisa de multiplicar x mais y por x mais y. Para fazer essa conta, a gente vai usar o método da distributiva. Então, vou repetir o x mais y ao quadrado para botar o resultado do lado. Na multiplicação de x vezes x, sinais iguais fica mais, não preciso colocar, e x vezes x, x ao quadrado. Agora, vou multiplicar o x vezes y. Sinais iguais fica positivo, x vezes y é só juntar xy. Agora vamos multiplicar y por x. Sinais iguais fica mais, y vezes x seria yx ou xy. Vou botar na ordem alfabética, xy. E vou multiplicar y por y, sinais iguais fica mais, y vezes y ao quadrado. E ainda vamos perceber que eu tenho aqui dois termos semelhantes, o x e y. Então, somos obrigados ainda a somar esses dois termos. Vou repetir o x mais y ao quadrado para botar o resultado do lado. Então, como x ao quadrado não tem ninguém para somar nem para diminuir, vou repetir ele. E vou somar esses dois termos semelhantes. 1xy mais 1xy dá mais 2xy. E o mais y também não tem ninguém para somar nem para diminuir, vou repetir ele. O resultado dessa conta, vocês verifiquem que é um trinômio. E é o resultado de um número ao quadrado. O nome dele é trinômio quadrado perfeito. Agora eu quero mostrar para vocês como fazemos essa mesma conta de um jeito mais rápido. Outro fato interessante do produto notável é que quando a gente monta a conta, a gente não precisa se preocupar com os sinais. X mais y ao quadrado vai gerar um trinômio quadrado perfeito. Então, já vou colocar aqui os sinais de mais, separando os três termos do trinômio. O x e o y vão ser chamados o x de primeiro termo, o y de segundo termo. Por que a gente precisa saber disso? Para saber no resultado aonde a gente vai colocar cada resultado. Então, nas pontas, vamos ter no primeiro termo do trinômio, terei o primeiro termo ao quadrado, e o terceiro termo do trinômio, terei o segundo termo ao quadrado. Já o termo do meio vai ser duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Por que o termo do meio eu tenho que multiplicar por 2? Vamos voltar aqui para vocês entenderem. Eu tenho aqui dois termos iguais. Então, o termo do meio sempre vai ser formado pela multiplicação do primeiro vezes o segundo, e ele, como vai aparecer duas vezes, eu vou multiplicar ele por 2. Então, vamos voltar lá para a nossa conta. Parece complicado, mas vamos na prática, que é muito mais fácil? Então, é o seguinte, x mais y ao quadrado gera um trinômio, como eu já tinha comentado. Então, vamos lá. O primeiro termo aqui é o x, então, o primeiro resultado ali será x elevado ao quadrado, que o resultado é x ao quadrado. Agora, a gente vai lá para o terceiro, que é o segundo termo ao quadrado, no caso, y elevado ao quadrado, que dá y ao quadrado. E o termo do meio vai ser a multiplicação de duas vezes o primeiro termo vezes o segundo. Então, a gente vai fazer primeiro o seguinte. A gente vai multiplicar o primeiro vezes o segundo, x vezes y, xy. Isso vezes 2, 2xy. Vamos para alguns exemplos para ver se vocês entenderam? Então, 2a mais b elevado ao quadrado vai gerar um trinômio quadrado perfeito. Então, já vou botar os sinaizinhos de mais, separando os três termos do trinômio. O primeiro termo será o primeiro termo ao quadrado, no caso 2a elevado ao quadrado, que dá 4a ao quadrado. Aí a gente vai para o terceiro termo do trinômio, que é o segundo termo elevado ao quadrado, quer dizer, b elevado ao quadrado, b ao quadrado.
O termo do meio, vou multiplicar o primeiro vezes o segundo. Então, 2A vezes B, 2AB. E temos que multiplicar isso vezes 2. Então, vai ficar 4AB. No de baixo, 3 mais 5y² vai gerar um trinômio. Então, vou botar o sinalzinho de mais separando os três termos do trinômio. O primeiro termo será o primeiro termo ao quadrado. No caso, 3 ao quadrado, 9. O terceiro termo do trinômio será o 5y elevado ao quadrado, que vai dar 25y². O termo do meio do trinômio, vou multiplicar o 3 vezes 5y, que dá 15y. Vou multiplicar esse 15y por 2, que vai dar 30y. Vamos para o de baixo? Eu tenho x mais 3y², tudo isso elevado ao quadrado. Também vai me gerar um trinômio, onde o primeiro termo desse trinômio é o primeiro termo, no caso x elevado ao quadrado, que é x². Vou para o terceiro termo do trinômio, que é o 3xy elevado ao quadrado, isso vai dar 3² 9, y² elevado ao quadrado, y elevado à quarta. O termo do meio vai ser x vezes 3y². A multiplicação de x mais 3y² dá 3xy². Isso vezes 2, 6xy². Esse produto notável chama-se o quadrado da diferença de dois termos. Vocês veem que agora eu tenho x menos y elevado ao quadrado. Muito parecido com o quadrado da soma de dois termos. Só que aqui a única diferença vai ser o sinal do termo do meio. Vou mostrar o processo longo para vocês entenderem o processo mais rápido. Então, x menos y elevado ao quadrado é a mesma coisa de x menos y, que multiplica por x menos y. Para começar essa multiplicação, vou repetir o x menos y² para botar o resultado, tá bom? X vezes x, sinais iguais fica mais, x vezes x, x². X vezes y, sinais diferentes fica menos, e quando multiplico x vezes y, fica xy. Agora eu vou multiplicar o y vezes x, sinais diferentes fica menos, e só vou juntar xy. Agora eu vou multiplicar o y pelo y, sinais iguais, ó, menos e menos, fica mais, e o resultado fica y². E se vocês repararem, eu vou ter dois termos semelhantes, o termo xy. Então, a gente ainda tem que somar esses dois. Vou repetir o x menos y² para botar o resultado aqui embaixo. X² não tem ninguém para somar nem para diminuir, então a gente repete ele. Agora, a gente vai juntar esses dois termos semelhantes, menos xy, sinais iguais eu vou somar. Então, dá menos 2xy. E o mais y² também não tem ninguém para somar nem para diminuir, eu vou repetir o mais y². Também forma aqui um trinômio quadrado perfeito. Repare que a única diferença desse trinômio quadrado perfeito para o outro é o sinal do termo do meio, que é um sinal de menos. Então, todo o raciocínio que a gente fez para o produto notável quadrado da soma, a gente vai fazer para o quadrado da diferença. Só vamos trocar o termo do meio para o sinal de menos. O x mais y² gera um trinômio, então eu já separo eles pelos sinais. Repara que o termo do meio é um sinal de menos. E o primeiro termo desse trinômio vai ser o primeiro termo ao quadrado, x elevado ao quadrado, x². Vou lá para o terceiro termo do trinômio, que é o segundo termo, nesse caso y elevado ao quadrado, então dá y². O termo do meio é a multiplicação de x vezes y, dá xy, e ainda temos que multiplicar esse produto por 2, então dá 2xy. Vamos para os exemplos. Nesse primeiro exemplo, temos o 4 menos x elevado ao quadrado. Também vai gerar um trinômio quadrado perfeito, então já vou colocar aqui os sinais. Onde o primeiro termo desse trinômio é o primeiro termo, no caso 4 elevado ao quadrado, 4 vezes 4, 16. O terceiro termo desse trinômio é o segundo termo ao quadrado, no caso x elevado ao quadrado, que dá x². O termo do meio é o produto do primeiro vezes o segundo, ou seja, 4 vezes x, 4x, e ainda tenho que multiplicar esse produto por 2. 4x vezes 2, 8x. Aqui embaixo, 2a menos 3b ao cubo, tudo isso elevado ao quadrado. Também vai me gerar um trinômio,
onde o termo do meio é menos. O primeiro termo será o 2a ao quadrado, que dá 4a ao quadrado. O terceiro termo desse trinômio vai ser o segundo termo, 3b ao cubo elevado ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9. B ao cubo elevado ao quadrado é só multiplicar os expoentes, tá? Então, 3 vezes 2, 6. Dá b elevado à sexta. O termo do meio vai ser a multiplicação do 2a vezes o 3b ao cubo. Então, a gente multiplica os números e junta as letras. Isso vai dar 6ab ao cubo. E esse 6ab ao cubo ainda tem que multiplicar por 2. Então, vai dar 12ab ao cubo. Aqui embaixo eu tenho x menos y elevado ao quadrado. Tudo isso elevado ao quadrado. Também vai me gerar um trinômio quadrado perfeito, onde o primeiro termo desse trinômio é o primeiro termo, no caso, x elevado ao quadrado. Então, x ao quadrado. O terceiro termo desse trinômio é o y ao quadrado elevado ao quadrado. Como eu já tinha comentado, é só multiplicar os expoentes. Então, vai dar y elevado à quarta. O termo do meio é a multiplicação do primeiro termo vezes o segundo. Então, x vezes y ao quadrado, xy ao quadrado. Tudo isso vezes 2, 2xy ao quadrado. Esse próximo produto notável é o produto da soma pela diferença de dois termos. É o mais fácil de todos. Mas, mesmo assim, vamos fazer o processo longo para depois explicar o processo mais rápido. Aqui eu vou multiplicar o x vezes x, que dá x ao quadrado. O x vezes y, sinais diferentes, vai dar menos. E junto os dois, xy. Agora eu vou multiplicar o x vezes y, agora sinais iguais dá mais. E só juntar eles, xy. Vou multiplicar o y vezes y, que sinais diferentes vai dar menos, y ao quadrado. Se vocês observarem, eu tenho dois termos semelhantes, o x e y. Então, eu vou repetir aqui embaixo esse produto para botar o resultado final. O x ao quadrado não tem ninguém para somar nem para diminuir, estou repetindo ele. Esses dois termos semelhantes têm sinais diferentes, então vou diminuir e vai dar zero, então vou cortar eles. E vai me sobrar somente o menos y ao quadrado. Chegando à seguinte conclusão. O produto da soma pela diferença de dois termos vai gerar sempre o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Sempre assim. Isso se chama a diferença de dois quadrados. A diferença vem do sinal de menos, tá bom? Então, vamos direto para os exemplos. 5x mais 3 multiplicando 5x menos 3. Então, repare que o primeiro termo desse parênteses é igual ao primeiro termo desse parênteses. E o segundo termo desse parênteses é igual ao segundo termo desse parênteses. Então, tanto faz pegar o primeiro termo do primeiro parênteses ou o primeiro termo do segundo parênteses. O que a gente vai fazer é o seguinte. É o primeiro termo, no caso 5x elevado ao quadrado. Então, dá 25x ao quadrado. Sempre o sinal de menos no meio. E o 3 elevado ao quadrado, que dá 9. Simples assim. Vamos para o de baixo? Aqui embaixo eu tenho 8a mais 2b, que multiplica 8a menos 2b. O primeiro termo, então, vou pegar 8a e levar ao quadrado, dá 64 ao quadrado. Vou colocar o sinal de menos, e o 2b elevado ao quadrado vai dar 4b ao quadrado. Vamos para o de baixo. Aqui embaixo eu tenho 9x menos y ao quadrado, que multiplica 9x mais y ao quadrado. Vamos pegar o primeiro termo e levar ao quadrado, no caso 9x, isso vai dar 81x ao quadrado, menos o segundo termo ao quadrado, que é o y ao quadrado elevado ao quadrado. Então, dá y elevado à quarta. É muito bom te ver por aqui. Aproveite, se inscreva no canal, dê o seu like e faça um comentário.